Segurança em Foco. Sabia que o aparecimento de escorpiões vem mobilizando caçadores noturnos na cidade de Marataízes, no sul do Espírito Santo? São profissionais, gente, que saem ao início da noite, ao entardecer, né, início da noite, para tentar capturar esses animais que colocam em risco a saúde humana. Maria de Fátima Brandão é uma de nossas convidadas desta manhã. Ela é coordenadora da Vigilância Ambiental da Prefeitura de Marataízes e nos explica um pouco mais desse trabalho. Maria de Fátima, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Vitória. Obrigada pela sua gentileza. Prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço. Maria de Fátima, vocês não estão vivendo um surto, mas tem um aumento no aparecimento de escorpiões na cidade. Sim, sempre tivemos, né, a presença de escorpiões em Marataízes, porém nos últimos períodos, né, tem sido mais recorrente alguns casos e moradores têm nos procurado, né, falando que tem tido a presença de escorpiões, às vezes, em quintais, e tem pedido a nossa ajuda, né, o nosso auxílio como vigilância, porque muitos deles não sabem como agir, né, tem medo, e nós temos uma equipe técnica que vai lá, dá orientação, né, conscientiza e faz essa catação, né, para um controle, para um trabalho preventivo mesmo. Entendido. E é sempre no finalzinho do dia? Precisa de escurecer para vocês iniciarem a caça? Sim, o escorpião, ele tem hábito noturno, né, porque ele sai à noite para se alimentar, né, ele tem as preferências por insetos como a barata, que é um dos preferidos dele, e existe um ambiente que é o ambiente propício para ele, né, em locais onde estão com muito entulho, né, presença de, às vezes, materiais de construção, quintais com muitas folhagens, áreas úmidas de esgoto, onde tem, às vezes, caixas de passagem com alimento. Então, esses locais acabam sendo atrativos para os escorpiões e, por isso, eles têm procurado, às vezes, esses ambientes mais domiciliares, né? Pela questão de alimento mesmo. Mas devido ao aumento também de construções, né? Antes nós não tínhamos, talvez, tantas recorrências por conta de as pessoas, às vezes, não estarem invadindo, né, diria assim, o território dos escorpiões. Mas hoje, com as escavações mais de áreas que têm barrancos, né, para construção mesmo, a urbanização em si, ela traz, né, essa questão do escorpião, porque, na verdade, nós estamos indo ao habitat deles, né, e acabamos também tendo esse encontro com eles. E a ausência de predadores, né, que tem sido cada vez menor, os gambás, né, os sapos, a criação de galinhas, as pessoas que tinham esse hábito, hoje em dia talvez criam menos galinhas, tudo isso favorece, né, esse aparecimento dos escorpiões. Entendido. Como que sua equipe é treinada? A nossa equipe, ela fez uma capacitação pelo Estado, né, pela CESA mesmo. Nós temos todo o treinamento, onde a gente estuda os hábitos do escorpião, né, quais são as preferências deles, né, essa questão de horário, né, o comportamento dele em si, para que a gente saiba lidar com o animal. E a equipe é orientada quanto ao uso de EPIs, né, de toda a própria técnica, né, na captura, para que a gente possa saber, né, como proceder na hora da catação. E aí vocês saem da vigilância ambiental e tem um bairro de destino aí no dia de caça. Sim, é porque aqui em Marataízes a incidência maior está acontecendo em 3 bairros, que é Praia dos Cações, Boa Vista e bairro Santa Rita. São bairros que têm crescido muito ultimamente. E por essa questão que eu te falei, né, de uma urbanização maior, como Boa Vista e Praia dos Cações, são áreas do interior. Antigamente eram áreas que a gente chamava de roça. Hoje já são mini cidades, né? São bairros que têm crescido muito. Então, essas áreas assim de barrancos, a gente percebe que é mais nessas áreas. Quando eles vão cavando, né, os escorpiões que estavam lá na área deles, acaba, né, ficando perdido, desorientado, é onde nós temos esse contato com eles. Nós saímos sempre no período noturno, a orientação, né, na nossa capacitação é que a gente saia sempre ao escurecer,
porque é quando os escorpiões também saem das tocas, né, dos esconderijos deles, a captura de animais, de insetos, né, para se alimentar. E nesse período é mais fácil da gente localizar, porque nós fazemos uso de uma lanterna ultravioleta, e o escorpião, em contato com essa luz ultravioleta, ele brilha, fica com aspecto neon, sabe? Sei. E aí fica fácil capturar. É quando a gente tem uma pinça gigante, diria assim, e a gente consegue estar fazendo essa captura. Porque o nosso propósito, ele é de eliminar daquele ambiente o máximo de escorpiões possível. Como nós não podemos aplicar nenhum tipo de inseticida, isso é contraindicado pelo Ministério da Saúde, porque o escorpião, ele não iria morrer com aquele inseticida. Ele usa uma carapaça que ele se autoprotege, sabe? Então, ele ficaria mais desorientado, talvez mais agressivo, e isso seria pior. Então, a orientação, né, para que nós possamos prevenir acidentes e controlar essa proliferação é realmente a catação, a captura. Então, é esse o trabalho que nós temos desenvolvido. Nós vamos ao ambiente onde detectamos a presença e fazemos uma limpa, né? Fazemos um trabalho ali, num raio de alguns metros, e eliminamos os escorpiões que estão ali presentes. Às vezes precisamos voltar mais algumas vezes no mesmo lugar, mas normalmente resolve, o morador não solicita mais e a gente consegue fazer esse controle, né, desse crescimento. Entendido. Maria de Fátima, tem vários ouvintes aqui me fazendo perguntas, né, sobre escorpião de modo geral, tá? O Hélio, por exemplo, ele diz: qual é o alimento preferido do escorpião, se é barata? Você chegou a falar um pouquinho no início, né? É a barata. É a barata, ele né? Gosta de... Ele gosta de insetos, mas a barata, eu diria que é o churrasco dele, né? O prato cheio dele é a barata. A barata também, ela é muito presente em locais onde tem comidas, né? Alimentos, quintais sujos. As pessoas, às vezes, não armazenam o lixo de forma adequada. E não só os escorpiões, né? Como outras doenças também podem ser evitadas. Evita a presença até de rato. Mas o acondicionamento correto do lixo nos quintais, ensacolar, tudo isso vai evitar esses tipos de insetos, né? E automaticamente também vai evitar a presença de escorpião. A gente mantendo o ambiente limpo, né? A gente também fica mais tranquilo com relação à presença deles. Tem um ouvinte chamado Estefânia também, que está me dizendo aqui que tem predadores, né? A lagartixa, conhecida como calango, o gambá, lagartos, né? São predadores natos, é isso? Sim, o sapo também né? E a gente sabe, assim, que tem vários tipos de predadores, mas os mais comuns aqui na nossa região, diria que seriam os gambás, né? Seriam até cobras também, né? Mas em ambientes domésticos, né, quintais, a criação de galinhas, ela é perfeita. Nós temos até um caso aqui no bairro de Praia dos Cações, que tinha um morador que relatou para a gente que ele começou a criar galinhas e nunca mais teve problema com o escorpião. Então, a preservação da espécie, né, no geral, às vezes a gente vê um gambá, acha que é um incômodo, mas na verdade ele está limpando o ambiente onde a gente vive, né? E preservar essas espécies é muito importante. Isso. Para finalizar, eu queria suas dicas, tá? Para quem não tem acúmulo, né, de possibilidades da chegada de um escorpião, e o que a gente faz em situações aqui, em qualquer ambiente do Espírito Santo, além de Marataízes. Sim, o escorpião amarelo, né, que é essa espécie que a gente tem, que tem sido comum, ele é conhecido como escorpião amarelo, é o Titius cerulatus, né? Ele tem uma condição assexuada, que a gente chama de partenogênese, né? Que permite que ele reproduza sem precisar de uma fecundação. Ele se autofecunda, né? Ele não precisa de um macho para se reproduzir. Ele mesmo faz esse papel. Então, por isso que quanto mais a gente tira do ambiente, é menos reprodução. Ele é capaz de produzir por ano até 40 filhotes, porque por ano ele pode da parte de até 20 escorpiões. Então, quais são os cuidados, né, que nós devemos ter? Esse acondicionamento correto do lixo, evitar, né, quintais realmente com sujeira, né, com atrativos para o escorpião. Se morar em uma área onde sabe que tem escorpião por perto,
né, que já foi detectado que tem algum escorpião perto, ter lá os ralos, porque às vezes o escorpião vai parar dentro de um banheiro, né, de uma área interna da residência, porque foi pelo ralo, né, e acaba ficando perdido dentro de casa. Então, a nossa orientação é essa, né? Pessoas que moram em áreas onde já sabe que pode ter a presença do escorpião, nunca calçar um sapato sem dar uma batidinha antes, né? Sacudir o sapato, o chapéu ou uma toalha que fica pendurada. Tudo isso pode evitar acidente, porque o escorpião, ele, se for comprimido, se você calçar uma bota e ele estiver lá, ele vai te picar. E em casos de acidentes, né, que a gente espera que não ocorra, procurar a unidade de saúde mais próxima. Aqui no nosso município, a gente orienta procurar o UPA, né, que é onde nós temos a câmara de soro antivenenoso, que a pessoa vai ficar em observação, vai tomar esse soro, né, e com certeza, sim, a gente torce, né, para que sempre tenha um final feliz. A gente nunca, graças a Deus, teve nenhum caso mais grave, mas em caso de acidente de escorpião, tem que se procurar a unidade de saúde, porque nem todo mundo tem a mesma reação. Então, né, o médico vai saber como proceder. Entendido. Tá bem? Entendido. Eu queria lhe agradecer pela sua gentileza e participação aqui conosco, viu? Tudo bem, foi um prazer, viu?